Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vou falar para vocês um pouquinho das diferenças entre o autismo nas meninas quando comparada com o autismo nos meninos. Sabe-se hoje, que a incidência de autismo no sexo masculino ela é consideravelmente maior do que no feminino, na proporção aproximada de 4 para 1, 4 meninos para uma menina. Mas a gente questiona hoje em dia se essa proporção realmente ela é fidedigna, porque o diagnóstico em meninas, às vezes ele é um pouco mais difícil, às vezes ele passa despercebido, né? Sabemos que as meninas, elas têm um desenvolvimento com relação à socialização um pouco mais precoce e um pouco melhor do que os meninos. Então, às vezes é mais difícil de perceber, às vezes as alterações são mais discretas e muitas vezes são percebidas mais tarde. Então, é muito importante estarmos atentos aos outros sinais também do autismo, ou do TEA, do espectro autista. Além da questão da interação social, da comunicação social, a questão dos comportamentos, observar se a criança, seus comportamentos não são muito restritos, não são muito rígidos, repetitivos, geralmente brincar só de uma forma, ou brincar sem dar função àquele brinquedo. Às vezes, por exemplo, você dá uma boneca para uma criança de 2 anos, ela não pega o neném no colo, a maioria já faz isso, Ou você dá uma casinha ou um fogãozinho para ela brincar e ela não usa aquilo com função. Muitas vezes se interessam por objetos diferentes que, por exemplo, esses dias mesmo atendi uma menininha que os pais estavam assim, até constrangidos, porque tentaram falar isso para médica pediatra, tentaram falar isso para algumas pessoas da família, chegaram a levar neurologista, mas os colegas optaram por observar. E ela chegou aqui, a primeira impressão é de que é uma menina completamente típica, sem alterações, chegou sorridente, já sentou no meio dos brinquedos, mas os pais falavam assim, é estranho, porque ela fazia muita coisa que ela não faz mais, ela brincava com mais variedade, assim, de forma mais variada. Ela fazia um pouco de interação com a gente, não era, compararam com a filha mais velha, não era tanto quanto ela, mas ela interagia um pouco. Agora não, e eles não conseguiam explicar bem, porque eles falavam assim, mas a gente comenta isso com alguém da família, eles acham que a gente é muito estressado, que a gente está procurando doença. Então vieram, a menina tinha acabado de completar 2 anos. Então assim, eu fui avaliar, eu falei, já tinha ido para a escolinha. E o relato na escolinha é de que ela brincava com as outras crianças, que ela interagia. Então, ela aceitou ficar sozinha comigo. Ela não se importou quando os pais saíram, o que não é comum nessa idade. Ela brincou comigo, eu sentei do lado dela e ela ficou um tempão, ficaria o tempo que fosse necessário. Ela não saiu do meu lado, que às vezes as pessoas acham assim, não, é só se a criança se isolar, se a criança ficar incomodada com a sua presença. Não, ela não se incomodou. Tanto fazia para ela eu ficar ou não ficar. Mas ela brincou comigo? Não, ela não brincou. Ela não compartilhou a brincadeira comigo. Eu tentei dar vários brinquedos para ela. Eu tentei dar boneca, eu tentei dar carrinho, eu tentei dar bolinha. Eu tentei várias situações, bloquinho de encaixar. Ela escolheu um pininho que tinha na sala. Na verdade era um jogo com vários pininhos. E ela ficou jogando os pininhos, jogava e pegava, jogava e pegava, jogava e pegava.
ela, num grupo de crianças, pareceria que ela realmente estava brincando com as crianças, porque ela não se isolou. Como às vezes as professoras notam, o grupinho tá ali, a criança tá brincando sozinha no outro canto. Não, ela fica junto com os outros, mas ela não compartilha interesses, ela não faz interação, ela não se comunica. Falava até algumas palavrinhas, mas sem função de comunicar, sem função de transmitir alguma mensagem, não era direcionada a mim, eram palavras soltas. Então, não tinha nenhuma estereotipia, né? Nenhum movimento repetitivo. Então, realmente não chamava a atenção para isso. Em meninas, por isso que eu digo, costuma o diagnóstico ser feito mais tardiamente ou nunca ser feito, ou acontecer como está acontecendo agora, né? Que o espectro foi ampliado, as pessoas estão mais atentas, então muitos adultos, muitas mulheres estão se identificando agora como autistas, e isso para elas é um alívio, porque dificuldades que elas tiveram durante toda a vida, elas estão compreendendo melhor, coisas que elas não conseguiam fazer e não tinha uma explicação, né? Agora elas estão compreendendo melhor, a família também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquela fala, mas na vida adulta que diferença vai fazer, a pessoa saber ou não saber, faz muita diferença, né? Pode não mudar na conduta tanto assim, mas faz muita diferença para a pessoa, para a autoestima dela, para o entendimento dela de coisas que ela não tinha a menor compreensão, né? Às vezes foi taxada de preguiçosa, às vezes foi taxada de esquisita, e quando ela entende isso, a vida dela tem uma transformação. Então, essa questão das meninas também tem a questão da agitação, que é menos frequente nelas. Então, chama a atenção tanto em casa quanto na escola. Quando a criança é muito agitada, às vezes não aceita o outro chegar perto, não aceita o coleguinha, às vezes se agride, às vezes agride o outro. Aí as pessoas notam, se preocupam e encaminham. Mas as meninas têm menos esse quadro de agitação. Tem também, mas tem menos. Então, elas realmente passam muitas vezes despercebidas. Eu acho muito importante ficar esse alerta aí para que isso não aconteça. Eu parabenizo esses pais como esses que trouxeram a menina. A primeira impressão realmente é que ela não tinha absolutamente nada de diferente. Ela chegou sorrindo, assim, né? A impressão é que ela tinha uma boa interação, uma boa comunicação, mas ela não estabeleceu um contato comigo, como não vem estabelecendo com as outras pessoas.